Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos na nossa aula, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Então antes de nós orarmos, vocês já vão apanhando a Bíblia e o caderno de anotações, tá? Eu agradeço a presença de vocês, dos alunos, dos convidados, dos internautas, que querem aprender mais e mais da palavra de Deus. E como eu sempre digo, nós queremos aprender para sermos multiplicadores, para entendermos quem somos nós diante de Deus e diante daqueles a quem nós vamos levar o Evangelho de Cristo. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por este momento. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos estudando a Tua palavra, Senhor, pesquisando e entendendo. Tudo isso nós temos que agradecer, porque um dia, naquela cruz, o Senhor levou os nossos pecados e nos trouxe a reconciliação para que nós tenhamos hoje a paz em Cristo. Muito obrigada por tudo, conduz esta aula. Senhor, fala conosco de uma forma profunda e poderosa. Em o nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, na aula passada nós falamos sobre a igreja e o poder de Deus. Esse poder, naquele momento em que Paulo chegou ali na cidade de Éfeso, ele pregou, ficou aproximadamente quase 3 anos, foi para Jerusalém. Depois ele estava numa prisão, no momento que ele escreveu, ele estava numa prisão domiciliar em Roma. E aí ele começa a saber que estão acontecendo alguns problemas naquelas igrejas que estavam ali, né, entre os efésios. Não era na totalidade, não, mas era sempre uma disseminação de alguns querendo que o povo, que ali os membros daquela igreja, daquelas igrejas ali na cidade de Éfeso, eles não aceitassem a salvação, mas que junto com a salvação, eles tinham que acrescentar algo mais. E aí nós vimos na aula da semana passada a circuncisão, que eles achavam que eles precisavam. A morte de Cristo, morreu na cruz para salvar, para reconciliar, justificar, tudo certo. Mas que os gentios deveriam fazer a circuncisão. E aí Paulo manda esta carta a fim de que ela fosse lida nas igrejas, né, mostrando todo o plano da salvação e a sua completude, que não precisava mais os gentios, porque, no caso, a igreja estava começando ali na cidade de Éfeso, com 2 povos formando um, que é a igreja. A igreja é a unidade de Cristo. Então, na semana passada, a nossa aula foi a igreja e o poder de Cristo. Vamos fazer uma recapitulação lá no capítulo 2, porque hoje nós estaremos estudando o capítulo 3 da carta ou epístola aos Efésios. Mas vamos virar um pouquinho a nossa página e no capítulo 2 nós vamos ler para nós relembrarmos como começou a formação desta igreja. Judeus mais gentios como um povo só. A igreja de Deus. Vamos lá. Capítulo 2, a partir do 12, que diz assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês
que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Vimos até que no templo, no átrio do templo, né, existia ali uma separação, uma parede, né, que fazia os judeus, aqueles que eram por religião, por nacionalidade, naturalidade, ficavam mais perto do local santo, lugar santo. E os gentios que iam, né, subiam ali, iam ao templo, né, ficavam do lado do átrio, ou seja, como nós conhecemos nas nossas casas, o quintal, né, como se fosse o quintal. Não é o quintal, como se fosse o quintal. E conversamos que tinham várias placas, não era uma só. Que se o gentio ultrapassasse aquele muro e fosse para o lado onde estavam os judeus, havia uma separação. E aí seriam mortos, para nós vermos como era profundo a separação entre judeus e gentios. E aqui Paulo foi para pregar aos gentios e fazer a união. Nós acabamos de ler, de dois povos em um. A unidade, a igreja de Cristo. 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Ou seja, o próprio Senhor, colocando através da inspiração do poder, né, do Espírito de Deus em Paulo, uma nova humanidade. Ou seja, a igreja, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, vê como uma nova humanidade, para nós vermos a importância da igreja, né? Não baratearmos. E esta carta ela é muito profunda em esclarecer a nós essa humanidade, essa igreja, quem nós somos, através de quem eles eram, ou eles teriam que ser, né? Continuando. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, nós vimos que essa pregação, aqui no capítulo 2, Paulo pregou aos gentios e estava mostrando agora, através da carta, quando ela era lida, explicada, como nós estamos ouvindo aqui, a explicação, isso mesmo, não tem diferença nenhuma. Então, nós vamos agora ler o capítulo 3, é a nossa aula de hoje, é a quarta aula, mas é o terceiro capítulo da carta. Tá? Vamos lá, 3. E nós dividimos, vocês estão vendo aqui através do slide a divisão. Então, número 1, em um só corpo com Deus. Acabamos de fazer essa recapitulação. Agora, 2, né? Item 2. A igreja como revelação de Deus. Revelação e mistério. Aí nós vamos conhecer que revelação foi essa que Paulo escreveu aos Efésios e escreve a nós hoje, para nós termos esse conhecimento dessa revelação e mistério. Que muitos, quando pegam versículos isolados, né, aí usam a palavra revelação e mistério, que nós vamos ler agora, como se fosse algo inatingível do homem saber. Algo que só para alguns é revelado. E que o mistério é só para alguns revelado. Não, a carta vai revelar tudo. Não tem nada escondido, né? O que acontece? A igreja, naquele momento, a fundação, a igreja tinha sido fundada através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, naquela cruz, as revelações de atos que já estavam, o Senhor Deus já tinha mostrado lá no Antigo Testamento, através dos seus profetas e dos seus apóstolos, tinha falado, mas falou de uma forma.
e deixou para revelar, tá, a complexidade ou a totalidade depois que a igreja foi fundada ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Combinado? Vamos lá. E aí, 3, diz assim, nós vamos ver esse item, a igreja como revelação de Deus, revelação e mistério. Que a palavra, já lá no capítulo 1 de Efésios, diz o mistério que estava oculto, mas foi revelado. Então, que ninguém fique enganado, que aqui é uma revelação só para alguns, de um mistério só para alguns. Não. Nosso Deus é um Deus de precisão, tá? É o Deus que Tiago diz que é o Deus de hoje, de já. Vamos lá para a epístola? Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios. Então, nós já comentamos que Paulo está falando da prisão física mesmo, a prisão domiciliar em Roma. E ele está dizendo o motivo, por causa da pregação aos gentios, porque nós vimos no capítulo 1 que quando Paulo começou a pregar aos gentios, houve uma perseguição a Paulo, que um dia foi perseguidor. Nós não podemos nunca esquecer isso. Mas é bom nós falarmos que quando a graça chega em nossas vidas, tudo muda. Então, Paulo, de perseguidor, daqui a pouco nós vamos ver a quem ele passa a ser depois da graça do Senhor. Então, 2. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês, ou seja, eles dizendo, foi confiada por Jesus a mim para eu trazer a vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, foi dada a revelação, foi dado o mistério, mas para Paulo ensinar, pregar esse mistério, e daqui a pouco nós vamos também conhecer esse mistério, tá bom? 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Vou ler outra vez aqui o 5, para nós pararmos em gerações. O qual, ou seja, o mistério, a revelação, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Ou seja, a revelação, a salvação, o Senhor Deus, desde lá em Gênesis 3, mas principalmente no Gênesis 2, nós vamos ler, tá? Tinha sido revelado a salvação, para que ninguém ache, assim como aquela igreja lá estava achando, que aquilo tudo estava acontecendo naquele momento. Não, a salvação, após, lá no Éden, o homem ter pecado, ter feito um corte da aliança com Deus, a partir dali o Senhor Deus, mesmo irado, mas prometeu um dia vir para salvar a humanidade. Ele só não disse, porque ali nós não podemos esquecer que era o Oriente Médio, que era Israel, né? E que ele deu a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? E deu lá a Moisés, né? Quando Moisés fala no Gênesis sobre a salvação de Jesus, só não disse que iria dar da forma que seria.
formando de dois povos um. Essa salvação, ela estava explícita, que seria feita, o Senhor Jesus no seu corpo, iria fazer a toda a humanidade. Só não tinha dito, era esta revelação desse mistério, que é a Igreja de Cristo. Para nós sabermos que nós vivemos uma revelação do Senhor Deus, uma revelação de um mistério, porque lá, as gerações que Paulo aqui está falando, o passado. Vamos abrir em Gênesis 12. Vamos abrir em Gênesis 12. Gênesis 12, do 1. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, que nós vamos ver a salvação prometida pelo Senhor Deus, né, aos judeus e aos gentios também. Que muitos dizem assim, não, os gentios foi a partir de Paulo, das viagens missionárias, dos apóstolos. Não, o Senhor Deus vai falar muito claro. Nós vamos ler no capítulo 3, a clareza, né, da salvação. Só não tinha revelado o mistério de fazer os dois povos em um. Ou seja, os gentios, que eram os estrangeiros, que já estavam no mundo antigo, né, ao entorno de Israel, todos ele iria fazer, tá? Fazer a salvação, morrer por todos. Porém, a igreja, que era unir, juntar o povo judeu com o povo estrangeiro, formando um povo só, isso é que não tinha sido revelado nas gerações passadas. Vamos aqui. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você, olha aí a promessa, a revelação da salvação para a humanidade. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, bendito. Bendito era aqueles que todos seriam salvos. O Senhor Deus não disse quando isso iria acontecer. Tanto que passam séculos, né, sem que Jesus Cristo viesse ao mundo, Deus, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Deus, viesse fazer dos dois um só povo, a unidade. Isso não estava revelado, mas a salvação, sim, tá? É assim algo que nós, como crentes, temos que entender bem para nós podermos pregar àqueles que perguntam sobre a salvação, que perguntam sobre a nossa fé. Muitos confrontam, diz o Antigo Testamento não falou de salvação. Está muito claro, tá? Agora, então aqui, voltamos, capítulo 3, foi só para nós mostrarmos que a salvação era já o plano de Deus para o homem perdido. Vamos aqui. 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, ou seja, pelas boas novas, do qual fui constituído ministro, ou seja, Paulo dizendo que ele foi constituído ministro, né? A palavra certa, a tradução nos originais, ministro, é a mesma coisa que servo. Quando nós falamos, eu sou ministro, eu sou servo, eu sou serva, tá? Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Vou voltar um pouquinho, tá? Onde diz aqui, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, ou seja, poder poder de Deus, poder do Espírito Santo de Deus. Aqui, nesses versículos, Paulo estava dizendo para eles, esse dom da graça aqui,
Já tinha falado de salvação, tá, irmãos? Então, ele está falando que a graça, ela é tão extensa, ela é tão completa, que ele diz, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. Não foi assim, de qualquer maneira, mas foi por causa da graça. E aqui não está falando da graça salvadora, está dizendo que a graça salvadora faz com o homem. O que a graça salvadora, ela muda o homem. Porque eles sabiam quem era Paulo, que Paulo antes era um perseguidor. Paulo era um blasfemo, ou seja, blasfemava tudo que se dizia Jesus, que se dizia filho de Deus, né? Porque ele era um fariseu. Mas nós vemos aqui que de blasfemo e de perseguidor, ele torna-se um pregador da graça de Deus. Esse dom da graça é o dom que muitos não entendem. Vamos prestar bem atenção. Quando lá o Joãozinho, ele era alguém terrível no meio da sua comunidade, roubava, enganava, mentia, fazia coisas erradas. E de uma hora para outra, ele aparece lá no meio da sua comunidade, do seu bairro, da sua família até, com uma Bíblia na mão, falando do amor de Deus. E aí, nessa hora, aqueles que não conhecem o dom da graça de Deus, começam a dizer que ele é um impostor, um mentiroso, e diz assim, fazia tudo que não prestava. E hoje, se diz com a Bíblia na mão, se diz crente, que diz até que é salvo. Assim que aqueles que não conhecem o dom da graça de Deus, não sabe que o Senhor Deus é aquele que tira o homem da lama e do monturo e traz para viver entre os santos na terra. Aqueles são chamados para servir a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui nesses versículos, que às vezes a pessoa lê e não entende. Que dom da graça de Deus é essa, a mim concedida segundo a força operante do seu poder? Ou seja, a força que operava para ele pregar a salvação, para ele pregar o evangelho. Ele não era mais aquele Paulo que perseguia, que de fariseu, porque ele mesmo diz que ele era, lá em Coríntios, que ele era fariseu dos fariseus. Ele não era mais aquele fariseu. Ele era um pregador do evangelho. Ele não blasfemava mais contra Cristo, contra a sua morte, contra a sua ressurreição. Não, ele pregava a Cristo, a justificação, a reconciliação. Então, ele chama de dom da graça de Deus, para nós conhecermos que em nós temos esse dom da graça de Deus, a salvação e o dom da graça de Deus. E aí ele continua no 8. Mas olha só, olha o pedacinho. A força operante do seu poder, o poder do Espírito Santo de Deus. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça. Olha só, a resposta para aquilo que a explicação para aquilo que eu acabei de falar agora, porque a Bíblia explica a ela mesma. Foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. O mistério era esse, é a igreja. Nós somos o mistério da graça de Deus, né? Éramos estrangeiros, éramos gentios no mundo, não conhecíamos ao Senhor Jesus, porque, mas eu nasci numa família evangélica, meu pai, pastor, minha mãe era, um exemplo, diaconisa. Não. A salvação, ela é individual. Pode ter nascido, pode ter sido criado, a minha avó, não. A experiência, ela é individual. A igreja, ela é o indivíduo, é uma unidade. Não é, como é que se diz? Por hereditariedade. Não existe isso, não existe hereditariedade. É cada um
tendo a sua experiência com a graça salvadora de Deus e com o dom desta graça. Tá? Continuando. Até para nós defendermos a nossa fé, porque nós só podemos defender a nossa fé mediante aquilo que as pessoas falam e apontam e dizem, até porque o Senhor Jesus Cristo é Ele que nos justifica. Ninguém conhece o nosso interior. Ele é a justificação. Ele é que justifica e que diz ao Pai, né? Então, para nós sabermos, porque às vezes até, meus irmãos, nós estamos numa sala de aula, nós podemos conversar e é a verdade bíblica. Às vezes até nós, crentes, podemos achar que aquele irmão, aquele que é igreja, e quando sabe-se, né? Por exemplo, aquela mulher é uma prostituta, e agora ela está indo ali para a igreja, está com a Bíblia, mudou só as vestes. Isso é que o homem fala. Por isso que nós temos que entender o mistério e a revelação de Deus, né? Porque a misericórdia está dentro do dom da graça. Vamos lá, continuando. A dispensa. 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme, ou seja, várias formas, tá? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, no 12, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, não é porque eu estou preso aqui na carta, ele falando para que a carta fosse lida nas igrejas. Não pense porque eu estou aqui, que eu estou triste, que eu estou desanimado, desalentado. Não, perseverem. Eu estou perseverando. Então, é isso que Paulo está dizendo para eles, que eles continuassem naquilo que eles foram ensinados, através da pregação, e não deixando que outros viessem ensinar outras coisas que não são verdadeiramente a palavra de Deus, que não está dentro da multiforme, olha só, da multiforme sabedoria de Deus. E agora aqui do 14 ao 21, a igreja, nós vamos ver agora a igreja e a plenitude de Deus. Nós vimos a igreja e a revelação de Deus, o mistério qual era, que era aquele mistério de fazer dois povos em um, né? Em um povo, como era o caso dos judeus, que tinha uma soberba muito grande, porque eles achavam que eles é que eram os escolhidos, né? E depois, nós, quando lemos o Evangelho de João, vemos lá em João 1,12, que o próprio João escreveu, dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam o direito de serem feitos seus filhos, a saber, filhos de Deus, né? Então, a partir do 14 ao 21, tá? Então, nós vamos para a segunda parte. Dividimos o capítulo 3 em duas partes. A igreja e a plenitude de Deus na vida da igreja, na nossa vida, na vida lá do povo de Éfeso, dos Efésios, que diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Ou seja, família, tá? Lá no mundo antigo, quando eles falavam famílias, poderia ser realmente uma família, né? Poderia ser um grupo, ou a pátria, tá? Ou a pátria. Nos originais, nós encontramos tudo isso aí, tá bom? Então, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, Paulo estava orando. Ele estava orando por eles, pelo povo, pelos efésios, orando e na oração clamando por essa igreja
que é plenitude de Deus, poder de Deus, né? Revelação, mistério de Deus. Então, ele estava orando por essa igreja, e hoje nós, né, fazendo uma aplicação, devemos continuar orando pela nossa igreja, pelas igrejas espalhadas por toda a terra, porque a igreja é um organismo vivo, ou seja, pessoas vivas em vários locais. Nós aqui, como Igreja Batista Central de Campo Grande, aqui encontramos, muitas vezes, e agora nesse momento, pessoas que talvez estejam desanimadas, desalentadas, tristes, preocupadas. Então, o motivo que nós precisamos estar orando uns pelos outros. Nunca pensar, um exemplo, a irmã Marlene não precisa de oração. A irmã Marlene precisa de oração. Todos nós precisamos de oração. E a igreja, ela se representa através dos cuidados espirituais que nós devemos ter uns com os outros, né? Admoestar através da palavra em amor, porque amor é a palavra-chave, Deus é amor, né? Estarmos orando para aqueles que estão tristes, não banalizarmos a tristeza do outro, porque é uma coisa muito ruim quando nós banalizamos a tristeza do outro. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma irmã, e ela dizendo que ela falando dos cuidados que ela estava tendo na casa dela, ao desinfetar a sua casa, usar cloro, usando álcool e fazendo todas essas coisas. Aí chegou uma irmã, uma conhecida amiga dela lá em Cristo, e disse assim: eu não estou fazendo essas coisas não. Você é crente, né? Isso é sinal de pouca fé. Gente, isso aí é desalentar. Não é pouca fé, é cuidado, é higiene sanitária. Então, olha só como até nessas coisas que parecem serem assim pequenas, nós precisamos estar atentos com os nossos irmãos, que aí houve algo dessa forma, e quando veio falar comigo, veio falando em tristeza, mostrando, não falou diretamente, mas dava a entender, será que realmente eu não sou uma crente de fé? Então é nessa hora que nós temos que estar apostos, conhecendo aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar, a animar aquela pessoa, a dizer, não, você está certa, você está fazendo tudo como deve ser feito, é o que você tem ouvido, e o nosso Deus sempre foi um Deus, e era um Deus, lá no Antigo Testamento, quando nós lemos lá em Levítico, nós vemos os mandamentos sanitários do Senhor Deus, né? Então, isso aqui para trazer, para ilustrar que nós precisamos estar ombreando uns aos outros, sermos parceiro. A igreja não pode, como lá em Corinto, né, aos Coríntios, Paulo escrevendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós somos do Senhor Jesus, nós somos uma parceria. O nosso trabalho aqui na terra, tá, é como parceiros. A nossa parceria é trazer aquele que está perdido lá fora para o conhecimento de Deus, para tão grande salvação como igreja. Igreja é unidade. Se partir, já não é mais. Reino dividido não prevalece. Isso é coisa de Satanás, não é coisa de Deus, né? Então, Paulo está aqui mostrando a eles, animando, dando a perseverança, dizendo para eles o que é melhor fazer, o que é certo, sem nenhuma forma de gritaria, de briga, nada disso. A carta não vem falando dessa forma. Continuando para nós acabarmos, né? 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Ou seja, poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Ninguém tem poder, tá, sozinho. Fora, longe de Deus. Ninguém tem poder sem o selo do Espírito Santo de Deus, que nós estudamos na nossa aula da semana passada. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados
e alicerçados em amor. Ou seja, bases, olha só, bases profundas em Cristo. Nós estudamos na semana passada o alicerce. Falamos sobre a pedra fundamental. Então, nós vamos lá. Alicerçados, aqui, ó, bases profundas em Cristo. Isso é enraizados. Alicerçados em raiz. Alicerçados, ó, enraizados. Raiz profunda. Raiz profunda. Isto para que com todos os santos, ou seja, toda a igreja, né? Santos são os vivos, já estudamos sobre isso. Vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Olha só, ele poderia falar só conhecer o amor de Cristo, só isso. Mas olha como Paulo enfatiza como é este amor. Enfatizou as igrejas naquela época, né? Lá no primeiro século, enfatiza hoje para nós conhecermos que esse amor é sem tamanho, é imensurável. Olha só a ênfase. Compreender qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. A igreja na plenitude do amor de Deus. O Senhor se expressa por meio dos membros do seu corpo. Vamos prestar atenção. Nós conhecemos a Jesus, olha só, ó, cheios de toda a plenitude de Deus. O Senhor, aí nós vemos que o Senhor se expressa por meio dos membros do seu corpo. Nós conhecemos este amor quando eu conheço o amor do meu irmão por mim, pelo outro, e assim, amando uns aos outros. Aí nós conhecemos toda esta largura, toda esta altura, toda esta profundidade do amor de Deus. Essa é a igreja na plenitude do amor de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o poder dele, o poder do Espírito Santo de Deus, aquele selo, tá? Olha, é o poder, ó. Então, ou pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. Aí Paulo estava dizendo, esse poder opera nos judeus, nos gentios, formando no corpo, no único corpo de Cristo, que é, lá no capítulo 1 da carta, nós estamos lendo aqui o 3 mais no 1, diz do Espírito Santo de Deus. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Do 20 ao 21, nós encontramos algo que vocês aprenderam lá em Salmos. É a doxologia do autor. Lá em Salmos, era dos salmistas, né? Aí nós estudamos até profundamente o que era doxologia. E aqui nós estamos vendo uma doxologia de Paulo. Ou seja, o louvor a Deus, o final da oração, que do 14 ao 21, nós estamos vendo a oração de Paulo quanto à perseverança, quanto ao conhecimento do amor de Cristo, do amor da igreja uns pelos outros. E aqui, mais uma vez, para nós gravarmos bem, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha o louvor de Paulo a Deus. Mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, graças a Deus. Amém. Então, hoje, nós vimos mais esse capítulo mostrando da revelação do Senhor, do mistério que estava oculto, mas que já era plano de Deus, né? Que era dos dois fazer um, essa igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos
estar lendo essa carta mais a miúde, se vocês, creio que devam querer fazer, né? Para a próxima semana, ler o capítulo 4 de Efésios, né? E nós vamos descortinando aqui, juntos, o conhecimento da Igreja de Cristo. Quem nós somos. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando esta semana, possa nos estar trazendo a alegria, mesmo em momentos que a tristeza, né, ela se achegue a nós, mas que nós possamos confiar que tudo está nas mãos dele. Não podemos ignorar, não podemos baratear quando o irmão chegar contando suas fraquezas. Por sinal, a igreja, quando nós lemos a Bíblia, e principalmente as cartas, né, do apóstolo Paulo, as cartas gerais, nós vemos o tempo todo os apóstolos, os escritores falando que para nós suportarmos uns aos outros, nós aconselharmos uns aos outros, nós ouvirmos uns aos outros, nós chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Olha só quantas receitas divinas são dadas para que nós possamos viver como igreja. Nós temos que aprender. Essa máxima na minha vida. Nós estamos contentes, mas não somos indiferentes a nada que está acontecendo. Mas nós somos contentes porque nós confiamos num Deus de glória, de graça e de poder. E que toda honra, toda glória seja para dar a Ele, o excelente. Esse deve ser tudo que nós vamos fazer. Pensemos em doxologia. Vou fazer isso. É para a honra do Senhor, é para a glória do Senhor, é para que o nome dele seja multiplicado, é para que o nome dele seja glorificado, que ele, como João disse, que eu diminua e que ele cresça. Se nós estivermos desta forma, nós estamos caminhando diante da vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por esta aula. Muito obrigada, Senhor, também pelos rapazes que têm estado aqui, Pai querido, neste momento. Senhor, nesta transmissão, Pai querido, dessa aula, de tudo que nós temos feito aqui na igreja. Muito obrigada pela vida deles, meu Pai, que o Senhor continue sustentando-os, Pai, capacitando-os como o Senhor tem capacitado. Nós temos visto, Pai, como tem sido bom, Pai querido, Pai amado, toda a transmissão que tem acontecido aqui, tem sido com excelência, mas essa excelência nós sabemos que o Senhor tem providenciado. Abençoa esses irmãos, Senhor. Abençoa também toda a nossa igreja, Deus. Abençoa no estudo da Tua palavra, na oração, Senhor. E em tantos momentos que nós estamos nos unindo, apesar de não estarmos aqui juntos, mas nos unindo como igreja nos lares, Pai. O inimigo pensou, se ele pensou que iria nos separar, ele verdadeiramente pensou aquilo que não está acontecendo, Pai. Porque nós estamos juntos, com todas as dificuldades, Pai, mas nós estamos como igreja. Senhor, que o Senhor venha unir cada vez mais a nós, para que nós venhamos a vencer, mas vencer no Senhor, na sua graça e no seu poder. Em nome de Jesus, amém e amém.